Estivemos viajando nessas últimas 2 semanas, estávamos viajando lá para Israel durante 23 dias, e quero apenas dar uma palavra só, né? 10 dias, 11 dias, eu falei quantos? 23 é o número de pessoas, 10 é o número de dias. Atrapalhar. Acho que é o fuso horário. Não, é que eu sou assim mesmo, sou meio atrapalhado, não tem problema. Vocês me entendem, não é? Bem, não? Aí, para disfarçar, eu falei assim: não, eu só estava falando isso para ver se vocês estavam prestando atenção. Mas é mentira, não é verdade? Errei mesmo. Então, foram 10 dias de muita bênção, 10 dias intensos, né? Cadê a Dira? Ih, a Dira pifou, acabou a pilha da Dira. A Dira andou tanto, quase 70 anos de idade, aguentou o repuxo, foi lá, tudo. Onde nós estivemos, ela foi. Nós estivemos no Rio Jordão. Teve gente que era batizada apenas por aspersão, quando criança, batizou-se no Rio Jordão, foi um privilégio. O rio onde Jesus foi batizado. A água tudo é igual, tudo é H2O, gente. H2O, na fórmula é H2O também, não tem nada de diferente, mas tem um significado muito especial, né? Alguns foram batizados, fomos no Mar Morto, que está morrendo cada dia, cada ano diminui 1 metro, então corra lá, senão você não vai ver o Mar Morto, né? Aí o pessoal entrou, passaram maquiagem de lama preta do Mar Morto, alguns quiseram rejuvenescer, né? Mas não deu certo, não funciona esses tempos, ajuda, mas não funciona, né? Um sabonete do Mar Morto, $6. Eu falei, não, tá bom, achei bem caro, não comprei sabonete do Mar Morto, não. Fomos lá na hipotética tumba vazia de Jesus, né? Tudo é meio hipótese, porque as coisas mudam muito ali, mas vimos muita idolatria, né? E me lembrei do texto de Paulo aqui, não precisa abrir não, em Romanos 17, Paulo, quando entra em Atenas, o seu espírito se revoltava face à idolatria dominante da cidade de Atenas. E ele passando, vendo todos os ídolos, ele passou por um lugar, ele diz assim: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. E ele fala: é esse que vocês que adorais sem conhecer, é esse que eu estou anunciando a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. E aí ele fala sobre essa situação de que a tendência do homem é olhar para o físico, para o material, e adorar e se ligar ao material. Em todo lugar que nós fomos, onde havia um fato histórico, ou de Jesus, ou dos discípulos de Jesus, havia uma igreja estabelecida. Então havia igrejas católicas cheias de imagens, havia templos muçulmanos, mesquitas judaicas, igrejas ortodoxas russas lá. Então, e nós começamos a ter um impacto, uma voz de Deus no nosso coração, de que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Aí, irmãos, nós percebemos o quanto que Jesus, no dizer dos jovens, mandou bem, né? Mandou e acabou com toda a história, porque ele falou assim. Um dia, ele olhando a reconstrução do templo de Jerusalém, os discípulos levaram: olha aqui, Jesus, olha só a reconstrução. Ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Os homens adoram as pedras, a maioria reverencia a pedra, a maioria reverencia um monte de pedra. Fomos lá no Muro das Lamentações, os judeus lá lamentando, porque é o lugar mais próximo do templo provável, que foi o templo erguido lá atrás, né? E eles lá lamentando diante daquelas pedras, né? Tudo pedra. Fomos em Roma, tudo imagens, tudo pedras, templos suntuosos, enormes, inconcebível. Eu estava lá com o pastor Elton, que é arquiteto, eu falei: pastor, como é que constrói o negócio? Você não tem nem ideia disso. Como arquiteto, como é que construiu isso há mais de 2000 anos atrás? Um templo erguido para um templo pagão,
erguido para demônios, cultuar espíritos malignos, né? Fomos lá na nascente do Rio Jordão e vimos mais um templo, né? Erguido para sacrificar moças virgens para que tenham cultura. Irmãos, quanto derramamento de sangue! Pedimos perdão a Deus por todos os sangues inocentes derramados ali. Entramos no lugar que é o histórico lá do Holocausto, no Museu do Holocausto. Saímos de lá angustiados, chorando de ver tanta atrocidade, tanto sangue derramado, né? De forma absurda, porque um homem endemoniado resolveu extirpar da terra uma nação, um povo, e não consegue, porque Deus não vai permitir que isso aconteça. Mas pedimos perdão a Deus, tanto lá em Jerusalém, lá em Israel, como em Roma, e falamos: Deus, tem misericórdia, restaura tudo isso. Mas nós ficamos muito agradecidos a Deus, porque os nossos olhos, nós não precisamos estar dando um tempo para buscar a Deus. Amém? Diga para o teu irmão: Deus está nesse lugar. Sabe por quê? Porque você está aqui, porque nós estamos aqui. Quando nós saímos daqui, esse lugar vira um lugar como outro qualquer. Amém, queridos? Nós não precisamos do físico, do material. Presta atenção uma coisa: tudo que é físico e material é perigoso. Amém? Não se apegue na matéria, né? Tem gente que põe a Bíblia na cabeça para passar dor de cabeça. Isso não adianta, não funciona. Físico é a sua fé que remove enfermidade. Fé na palavra de Deus, mas não é a folha da Bíblia que vai resolver o seu problema. Tem gente que abre a Bíblia e deixa a Bíblia aberta em casa no Salmo. Não adianta nada se o Salmo 91 estiver aonde? No templo do Espírito Santo, que é no nosso coração. Então diga para o teu irmão: você é um privilegiado. A luz resplandeceu em você. Você não precisa virar para a Meca, virar para isso, para aquilo, para poder fazer as suas orações. Lá de joelho, lá na sua casa, lá no banheiro da sua casa, lá debaixo do chuveiro, andando na rua, você está falando com o Espírito Santo, porque ele habita naquilo que Deus fez. O que Deus fez? Você, o seu corpo. Amém? E ninguém pode imitar isso. Isso foi uma das coisas que Deus falou para nós, muito forte ali. Quem sabe vamos ministrar algumas palavras, vamos colocar algumas fotos de alguns lugares que estivemos. Obrigado pelas orações. Deus fez algo maravilhoso na nossa vida naquele lugar. Então abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos. Quero falar algo tremendo ao seu coração nessa noite, porque Deus falou primeiro comigo. Deixa eu dar um aviso aqui. Os pais, recebi aqui um aviso da líder do coral das crianças, que é a Tati, né? Os pais incentivarem a trazer os seus filhos para o ensaio do coral, pois no dia 18/12 nós vamos ter uma cantata das crianças aqui para o final de ano. Amém? O ano que vem o nosso coral de adulto vai estar formado e funcionando. Amém? Pessoal do coral aí, em nome de Jesus, nós vamos ter uma cantata pelas crianças. E no finalzinho aqui da reunião, a Priscila vai apresentar aqui rapidinho um vídeo sobre o evangelismo que fizemos aí no dia de finados. Marcos capítulo 4, versículo 26 diz assim: disse ainda, Jesus falando uma parábola: o reino de Deus, o que é? Quem está comigo, diga amém? Amém. O reino de quem? De Deus. É assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois o que? Dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a seca.
Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui. Temos liberdade de ministrar a Tua palavra, te louvar, adorar. Podemos ofertar. Muito obrigado. Agora, igreja, diga comigo assim: Espírito Santo, eu vim aqui nessa noite para te louvar e ouvir a Tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui está falando essa parábola e ele está aqui enfatizando e estabelecendo um princípio. O que é um princípio? Começo. É uma coluna. É um princípio, algo que não pode ser ultrapassado. E quando você não observa um princípio, você recebe uma pena por isso. Amém? Não? Então você está na estrada e o princípio da segurança naquele trecho da estrada é que você ande a 80 km por hora. Foi uma lei estabelecida. Se você transgredir a lei, você pode ter problemas. Um princípio é algo que vai dar segurança e vai nos nortear. E aqui Jesus está estabelecendo um princípio. E ele fala que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. O que é o reino de Deus? Às vezes nós temos dificuldade para entender o que é reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma nação? É a nação de Israel? Não. O reino de Deus, o que é para você? Quando você ouve falar o reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus? Então o reino de Deus está onde? Diz a Bíblia que ele está. Vira para o teu irmão e diga assim: dentro de você. Queridos, olha aqui para mim. O reino de Deus é constituído de pessoas. Todo reino sem pessoas não é reino. Amém? Não? Então o reino de Deus somos nós, pessoas. Ele está falando que o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente na terra, depois ele dormisse e levantasse, de noite e de dia a semente germinasse, crescesse, não sabendo como, e aí ele germina, ele dá a espiga e a espiga cheia, e depois corta aquilo para ser utilizado. E o reino de Deus é semelhante a uma semente. Quando você fala em reino de Deus, você tem que pensar assim: o reino de Deus é uma semente. Amém? O princípio natural é que só colhe quem semeia. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, não coma. Quem trabalha, semeia, então vai colher, naturalmente falando. Mas esse é um princípio espiritual, de que quando eu semeio, eu vou colher alguma coisa. Isso, se tratando de coisas espirituais, é algo muito importante, porque algumas pessoas hoje, elas estão colhendo aquilo que elas semearam no passado, e elas não se lembram nem de que elas semearam aquilo. Nós semeamos em atitudes, nós semeamos em palavras, nós semeamos na intenção de fazer alguma coisa. Isso são sementes, e tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Esse é um princípio estabelecido por Deus na sua palavra. Você entendeu? Amém? Amém. Vira para o teu irmão, vê se ele está dormindo. Fala assim: irmão, acorda. Abre os olhos. Tudo que você semeia, você colhe. Esse é o princípio natural e espiritual. O que você fala, o que você faz e como você faz é uma semeadura. O teu presente hoje, o que você está vivendo hoje aqui, é fruto do quê? Daquilo que você semeou ontem. E se eu quero ter um futuro abençoado, eu tenho que ver bem o que eu estou semeando hoje, para saber o que eu vou colher no futuro. Amém? Não? Amém. Se você semear gentileza, você vai colher gentileza. Se você semeia perdão, você colhe perdão. Se você semeia um abraço, você vai colher abraço. Se você semeia um sorriso, você colhe um sorriso. Amém? Se você sorrir para o teu irmão que está ao seu lado agora, você vai colher o quê? Aí se ele não sorrir, você fala: posso te ajudar? A coisa está feia, né?
mas um sorriso. É você entrar amanhã, segunda-feira, acorda às 6 horas da manhã e entra no seu trabalho o quê? Sorrindo. Mas tem gente que entra com a coisa franzida, fala, meu Deus, segunda-feira não devia existir. Mas sempre vai ter outro dia para trabalhar. Isso é segunda e terça, né? Isso é semeadura. Semear quando as circunstâncias são contrárias, mas semear coisa boa. Semear boas palavras quando as palavras são negativas. Semear quando as coisas estão difíceis. Semeia em nome de Jesus. Diz a Bíblia que certa vez um homem trouxe o seu filho que estava endemoniado e levou esse seu filho para os discípulos expulsarem o demônio. E os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Então esse homem levou esse filho a Jesus. Jesus expulsou o demônio. Aí os discípulos perguntaram assim para Jesus: por que nós não pudemos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, em verdade, quando Jesus fala em verdade vos digo, ele está estabelecendo um princípio, uma verdade eterna. Em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Diga assim: nada me será impossível. Se eu tiver uma semente, e se eu semear o que? Fé. Como o tamanho de um grão de mostarda. Estávamos lá andando, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, você acredita que esse negócio aqui é semente de mostarda? Acho que foi o Vanderlei, se não me engano. Irmãos, é comparável a um grão de areia. Você olha, você não acha, você acha que é uma sujeira, mas é uma o quê? E ele está dizendo que se eu tiver fé como o tamanho dessa semente, eu vou pegar aquele monte de problemas, monte de circunstâncias difíceis, monte de coisa que está interrompendo a minha caminhada para a vida, e eu vou dizer: sai daqui, monte, porque eu estou semeando o que? Fé. E ele vai recuar, ele tem que sair, o monte tem que sair pela fé em nome de Jesus. Ele tem que recuar, porque eu estou condicionando aquilo à minha fé, e a minha fé é colocada em Cristo, o Senhor, o Criador, como Paulo disse, o Senhor de todas as coisas. Amém? Não? Tem problema em casa? Tem problema com o filho? Tem problema financeiro? Tem problema de enfermidade? Semeie em nome de Jesus. Nós estávamos quase desistindo da nossa ida para Israel. O pessoal se mobilizou, mandou e-mail, virou uma oração zaiada para tudo quanto é lado, e o nome da Jardim foi para tudo quanto é lado. Não tinha condições de ir. Hoje de manhã a doutora Juliana estava aqui e confirmou: não tinha condições. Os médicos falaram: não vá. E se eu soubesse o quanto que nós íamos andar lá, das 6 da manhã às 5 da tarde, nem eu ia. Verdade, é sério. Vou dar uma dica para você: Israel não foi feito para passar férias. Você vai trabalhar muito lá, vai andar. Se quiser ser ministrado pelo Espírito Santo naquele lugar, em lugares certos ali, você vai ter que andar. E aí foi semeado. E aí 2 dias antes da viagem resolvemos: vamos. E aí fizemos tudo, corremos, aprontamos e fomos embora. Ela andou todos os dias lá, porque semeou o quê? Fé. Nós semeamos, nós cremos. Aqueles que oraram creram, você que orou creu. Nós liberamos fé. E ela andou para cima e para baixo, comeu, engordou um pouquinho até, e vai, né? E eu falei: meu Deus, eu falei assim: bem, fica aqui um dia aqui no hotel, senão o pessoal não vai acreditar que você estava doente. Porque não está normal esse negócio. Então voltou, andou, eu frouxando e ela firme lá na frente, né? Porque se vê o quê? Fé. Amém? Se você tiver fé, se você pegar a semente de mostarda de fé e semear, ela vai germinar e ela vai frutificar. Amém? Só que você tem que crer hoje e tem que crer amanhã, porque quando você coloca uma semente no chão, ela vai inchar, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar. E aí você vai colher o resultado.
Glória a Deus. Amém? Amém. Diga assim: Deus é assim. Deus é assim. O princípio é esse. Amém, Deus? Lá não precisa abrir em Gálatas 6, diz assim: não vos enganeis. Presta atenção, quando Deus fala não vos enganeis, é que tem gente que está o quê? Se enganando. E se enganando com o quê? Que acha que aquilo que ele semeia ele não vai colher. Jovens, deixa eu dar uma palavra para você. Cuidado com o que você semeia hoje. Você semeia hoje. Eu me converti com 16 anos de idade. E eu passei algum tempo colhendo tudo que eu fiz de errado até os 16 anos. Você fala: ai meu Deus, então eu tenho 50, estou lascado. Não, Deus é o Deus que muda todas as coisas. Mas vai colher, irmãos. Mas a partir do momento que eu criei, eu procurei semear coisas boas. E às vezes semeei muita coisa ruim. E tive que colher. E quem sabe hoje você está colhendo algo que você semeou, mas fique firme. Fique firme. Não mude o seu propósito. A Bíblia diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque tem gente zombando de Deus, dizendo: ah, eu fiz, eu semeei e não estou colhendo, né? Mas uma hora colhe, pois aquilo que o homem semear, diz lá em Gálatas 6, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, para si mesmo, egoisticamente, para os seus prazeres, vai colher corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não desfaleça, continue semeando no Espírito. Largue de semear para a carne. Queridos, nós semeamos para a carne quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, que é contrária à vontade de Deus, e isso tem consequência. Há jovens que acham que nada vai acontecer com ele, porque eu fui jovem, eu acho que nada vai acontecer comigo. Quem deu no jornal aí, uma empresária dirigindo um Audi, um outro cara dirigindo um Camaro, matou uma pessoa que ia casar agora recentemente. Acha que andar na velocidade, acha que está dentro de um carro importado, nada vai acontecer. Aconteceu, matou uma pessoa. E daqui a pouco a pessoa com a cabeça baixa, lá, tentando esconder a face de algo que não deveria ter semeado. Cuidado onde você vai. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com o que você está semeando. Esposa, cuidado com o que você está semeando na vida do seu esposo. Vai colher. Esposo, cuidado com aquilo que você está semeando na vida da sua esposa. Pais, cuidado com aquilo que você está semeando na vida dos seus filhos. Semeie bem e peça perdão quando semear mal. Volte atrás, corte isso, fala: Deus me perdoa, cancela essa semente, em nome de Jesus. Amém? Não? Eu quero falar aqui rapidinho sobre como semear para o Espírito, como semear bem. 4 coisas. Quando é que nós semeamos bem? Em primeiro lugar, Mateus 6,33, não precisa abrir, eu vou ler. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, antes de tudo, o seu quê? Reino. O que eu disse que é reino? Não estou vendo. Pessoas. Diga para o irmão: você faz parte do reino de Deus. Buscai antes de tudo o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas que ele falou lá, né? Cuidado com esse versículo, porque às vezes as pessoas falam assim: e as demais coisas você não está escrito demais. As coisas que ele está falando, comer, beber, vestir, essas coisas, está lá no contexto, amém? Não? Então ele está dizendo que quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, ele vai acrescentar. Em primeiro lugar, quando é que nós semeamos para o Espírito? Quando nós damos o melhor que temos para Deus. Ouviu? Quando você dá o seu melhor, a primícia, quando você busca o reino de Deus, os interesses de Deus, os interesses das pessoas em primeiro lugar, você quer abençoar pessoas na sua vida, você vai colher de Deus. E dizem que tem uma experiência de Abraão muito interessante. E um dia, depois de Abraão ter passado muitos anos sem filho, nasce Isaac. Isaac é um jovenzinho, e Deus levanta Abraão de manhã e fala assim: Abraão, vai lá no Monte Moriá, vai lá e oferece o seu filho como sacrifício para mim. Abraão sabia que Deus não aceitava sacrifício humano, mas ele obedeceu, e ele foi.
filhinho do lado, lenha, tal coisa, pediu para os servos esperar no pé do monte, subiu, o filho perguntou, Isaac perguntou, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui a faca, mas cadê o sacrifício? Deus o quê? Proverá. Deus proverá. Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá. Amém? Não? Deus vai prover. Aí subiu, colocou o altar, amarrou o filho, levantou a mão, e aí Deus fala para ele assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Deveras o quê? E certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Glória a Deus. O que Abraão semeou? Semeou o melhor, sim ou não? Sim. Semeou o seu único e o seu amado filho. Amém? Não? Eu quero mostrar para os irmãos, para nós semearmos para o Espírito, nós temos que semear o melhor que nós temos para Deus. Amém? Quando lá no início, que é os filhos de Adão e Eva lá, o que ofereceu o sacrifício, Caim e Abel, Deus pede uma oferta para cada um deles. Aí Abel dá uma oferta excelente e Caim dá uma oferta mais ou menos. Deus não recebeu aquela oferta. Quando você dá o seu melhor, o melhor da sua juventude, o melhor que você tem para dar a Deus, o melhor da sua vida, o melhor das suas finanças, o melhor das suas energias. Diz a Bíblia que Abraão semeou o melhor e colheu uma nação, e não só uma nação, ele abençoou todas as nações. Você, querido, diga assim: você é abençoado, a sua família é abençoada, porque Abraão semeou o melhor lá atrás, e ele nos abençoa até hoje. Todas as famílias foram abençoadas, porque ele semeou o melhor. O que você tem de melhor para semear? Então semeie, dê ao Senhor, ofereça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, nós semeamos para o Espírito quando nós socorremos os necessitados. Diz a Bíblia, em Atos 20:35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Diga assim comigo: mais bem-aventurado é dar do que receber. Socorrer o necessitado é ser mais feliz. O benefício de você dar o melhor é que você vai colher a multiplicação, você vai colher a bênção de Deus na sua vida. O benefício de você socorrer o necessitado é que você vai ser muito feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz. Há pessoas que não são felizes porque elas querem mais receber do que dar. Amém? Amém. Elas fazem aniversário todo mês para receber, mas quando alguém faz, não tem dinheiro, nunca tem recursos para abençoar uma pessoa, para dar, para se doar, para ligar, para telefonar para alguém que não veio aqui nessa noite. Você notou a falta dela? Ligue amanhã, fala: olha, por que você não foi à igreja? Larga do meu pé, jacaré. Não, eu estou no teu pé, filho. Não, eu estou aqui porque eu te amo, né? Eu te amo, eu estou te ligando porque eu senti a sua falta. Posso ir na sua casa? Posso ir aí? Vamos tomar um café junto? Ih, nem café tem, não, pode deixar que eu levo, não tem problema. Vamos comer um bolo? Não tem nem farinha, eu levo o bolo, não tem problema. Mas eu quero estar com você, eu quero dar alguma coisa para o necessitado. Há pessoas, olha irmãos, tem necessitados ao seu redor, sim ou não? Olhe para o seu redor, olhe lá do seu trabalho. Sabe aquela pessoa intratável, arrogante, difícil de lidar no seu trabalho? É a pessoa que mais precisa de você. É um necessitado, é uma pessoa pobre, uma pessoa que está precisando de um abraço, né? O necessitado é a pessoa sem força, o carente, o debilitado,
e a pessoa está precisando de um abraço, está precisando de uma oração, ligue para alguém. Queridos, quando alguém contar um caso para você, ligue para a pessoa. Agora eu tenho assumido os negócios do meu pai, que faleceu, e tem um advogado lá, e ele vai, nós vamos fazer alguma coisa lá. Eu falo, vamos orar, né? Ele fala, tá bom, eu estou pagando ele, tem que receber oração, né? Estou pagando, né? Ele vai, abaixa a cabecinha lá, recebe a oração, né? Vamos orar, eu quero orar com você, lá no escritório, vamos orar, né? Com a menina lá, sentei com ela, por que você está triste hoje, a menina do escritório? Vamos orar aqui, minha filha. Por quê? Porque nós somos movidos a isso. Eu quero dar aquilo que Deus me deu. Eu quero orar com alguém, eu quero passar aquilo que o Espírito Santo está me dando. Você tem para dar, meu querido. Você tem fé, você tem o Espírito Santo dentro de você. Vai trabalhar em algum lugar, você talvez é um representante comercial, vai lá, vende e fala assim, posso orar com você? Rapaz, além de comprar, tem que ser, não, eu quero orar com você. Aqui mesmo, qualquer lugar na frente, não importa onde. Põe a mão na cabeça da pessoa, põe a mão no ombro e fala, vem, Senhor Jesus, abençoa essa pessoa aqui. Eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu te abençoo. Aleluia. Amém? Levar um presente para alguém. Deus colocou no teu coração para presentear alguém. Presenteie alguém. Nós tínhamos o costume aqui de nascer, fazer o culto do dar. Todo mundo comprava um presentinho, presenteava. Aí nós paramos, né? Porque aí ficou meio costumeiro o negócio. Mas se Deus falar ao seu coração, vai lá e dê alguma coisa para alguém, em nome de Jesus. Uma coisa boa, uma coisa de valor, em nome de Jesus. Amém? Mais bem o que? Aventurado é o que? Dar, queira dar. Quem se compadece do pobre, abra aí Provérbios 19, por gentileza. Marque esse versículo na sua Bíblia. Vamos ver esse aqui. Provérbios 19, 17. Acharam, amém? Quem se compadece do pobre, está escrito aí não? Quem se compadece do pobre, ao Senhor o quê? Opa, peraí. Então quer dizer que eu estou emprestando o Senhor, o Criador dos céus e da terra? Tem outra tradução? Quem o quê? Pastor Marcos tem um aqui, como é? Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Quem trata bem o pobre, empresta quem? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Então tá bom. Eu pego e empresto algo para o pastor Marcos. Ele dá o quê? Me o quê? Me devendo, sim ou não? Deus se torna devedor seu quando você trata bem e socorre o pobre. Vocês estão me ouvindo? A Bíblia diz, e Jesus fala, que os pobres nós sempre teremos conosco, o necessitado. Ele está dizendo que quando nós nos compadecemos do pobre, quando nós ajudamos o necessitado, sabe por que nós não ajudamos? Você é vagabundo, não quer trabalhar, não, irmãos. Que é um princípio, guarde com você. Se eu posso te dar alguma coisa nessa noite, eu quero te dar isso. Nunca deixe alguém sem alimento, sem vestes, sem as coisas necessárias para a sobrevivência. Nunca se omita em ajudar. Nunca faça isso. Amém? Porque em Provérbios mesmo diz, aquele que não ajuda, um dia vai precisar e não será, porque não semeou. E a tendência da gente, quando a gente sai de uma situação difícil e crescemos financeiramente, é a gente ficar meio com os olhos meio curtos, meio míope, e não enxergar mais a necessidade do próximo. A verdade é essa. Nós vimos, não sei nem onde mais, perdi minha cabeça aqui, onde ficavam aquelas pessoas com a mão assim? Era Roma? Eu nunca vi aquilo, irmãos. Elas ficavam de joelhos assim, ó, nem olhavam para cima, punha a mão assim, ó, punha a cabeça no chão, pedindo esmola. Num país de primeiro mundo, como se diz aí. Pobreza tem num país de primeiro mundo. E ficavam ali horas e horas e horas. Nós passávamos e voltávamos, estávamos na mesma posição. Demos. Quando ele encheu a mão do cara lá, sobrou uns euros na mão dele. Você está aqui, velho. Cara, sou feliz da vida, né? Agora, o que ele vai fazer com isso? Vai comprar droga? Não sei o que ele vai comprar. E nós não vamos alimentar isso.
Mas irmãos, veja o pobre, o necessitado. Tem gente aproveitador, esse tempo filmaram. Um cara chegou com um carrão, uma dessas, parece até essas carrão da Honda aí, esse CRV aqui, ó. Foi lá, sentou e ficava pedindo esmola o dia inteiro. Se Deus tratar com ele. Mas a Bíblia diz, quem está dizendo? Se você quiser que Deus fique devedor a você, ajude o pobre. Porque diz a Bíblia. Peraí, deixa eu desroscar o trem aqui. Porque diz a Bíblia que, cadê o versículo? E este, o Senhor, lhe paga o seu benefício. Amém? Olha só. Então você ajuda o pobre, Deus fica seu devedor e Ele vai pagar aquilo que você, aquilo que você fez para o pobre. Então, se você quer semear por Espírito, olha o pobre. Terceira coisa, nós semeamos para o Espírito quando ajudamos quem nos aborrece. Sabe, quando a Bíblia fala quem te aborrece, se o que te aborrece tiver fome, né, em Provérbios 25, o aborrecer é a pessoa que te odeia, é a pessoa que não gosta de você. Se essa pessoa, ele diz assim, Provérbios 25, 21 e 22, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Olha só que princípio interessante, de semear para o Espírito. Tem gente que não gosta de você, sim ou não? Sim. Você acha que todo mundo gosta de você? Está enganado. Tem gente que não gosta de mim, e se você não gostar de mim aqui, eu amo você. Não tem problema não, estamos juntos aí. Mas se essa pessoa que não gosta de você estiver passando necessidade, vai lá e o quê? Ajude essa pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque quando você faz isso, a justiça de Deus está a seu favor. Você está semeando na vida dessa pessoa e da pessoa que te aborrece, que não te quer bem. E o benefício é que Deus nos protege, e Deus vem com a sua justiça, e você não precisa fazer justiça com as suas mãos. Amém? Não? Sabe quando nós não queremos fazer justiça com as nossas mãos? Quando você tem um problema com uma pessoa e nunca mais você conversa com ela. Isso é vingança. Irmãos, isso é vingança. Não, mas é que a pessoa foi injusta comigo. Foi, mas trate a pessoa bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Ajude essa pessoa. E Deus vai ser com você, porque você está semeando. E quem semeia, colhe. Amém? Não? Quando a pessoa fala mal de você, qual é a nossa vontade? Que é isso? Se a pessoa falou de mim, ela é muito pior, porque ela fez isso. Faz isso não. Diga para o teu irmão, não faz isso não. Quando alguém fala de você, sabe o que você faz? Fica quietinho e fala: Deus, me ajude. Se ela precisar de mim um dia, eu quero ajudar. E é duro, hein, gente? Mas isso é semear para o Espírito. Semear para a carne é você usar de vingança. Irmãos, se a pessoa fez algo contra você, ela semeou, não semeou? Sim ou não? Ela vai colher. Agora, no tocante a nós, se ela semeou mal, eu vou semear bem. Eu não vou me cansar de fazer o bem. A minha semente é boa. Glória a Deus. E eu vou colher essa semente. Amém? Não? Em último lugar, agora se abre em Jó, capítulo 42. Falei pela manhã, sou apaixonado pelo livro de Jó. Inclusive o livro sobre integridade é sobre o livro de Jó. Jó 42. Quem achou? Versículo 8, 42, 8. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós.
o meu servo Jó, o que ele vai fazer? Orará por vós, porque dele aceitarei a minha intercessão. Olha, Jó estava num arraso de vida, mas Deus iria ouvir a voz a oração de Jó, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. O que está acontecendo? Olha aqui para mim. Os amigos de Jó, na verdade amigo da onça, quando Jó perde tudo, perde bens, perde saúde, ele está aqui, irmãos, de chagas dos pés à cabeça, perde os filhos, perde o respeito, perde a reverência das pessoas, perde tudo. Só sobrou uma mulher instigando ele que ele amaldiçoasse a Deus. E agora chega 3 amigos e começa a malhar Jó, irmãos, e falar para Jó que ele é um pecador, que ele havia cometido um pecado, por isso que ele estava colhendo aquilo e tal. E Jó falando: não, nada me argui a mente, o meu coração. Mas eles insistentemente foram acusando Jó desde o início, e chega aqui no final, Deus fica irado, porque eles estão semeando a acusação, e Deus fala: eu vou acabar com esses 3. E eles ficam apavorados, assim: então vai lá, pega um animal, sacrifica um holocausto pelo pecado de vocês, pela semeadura de vocês na vida desse homem, e ele vai orar por vocês, e eu vou ouvir a oração de Jó. Amém? O homem estava em trapo, mas Deus ouvia a sua oração. Vocês estão entendendo? Versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Quando é que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Amigo, quem tem amigo assim não precisa de inimigo. Amigo. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Em último lugar, em quarto lugar, nós semeamos para o Espírito quando oramos pelas pessoas, e principalmente para aqueles que ficam dizendo: você é um pecador, isso que você está passando é fruto do seu pecado, você é isso, você é aquilo, apontando o dedo para nós. E Deus fala assim: olhe por ele,